Amadas e amados de Deus, se naquele tempo, no primeiro domingo, o Espírito conduzia o Cristo ao deserto para lutar e vencer, neste tempo agora, esse mesmo Espírito nos conduz ao deserto para que lutemos com Cristo e vençamos com Ele. No segundo domingo, o Cristo leva ao monte Pedro, Tiago e João, e lá ele é transfigurado, e também nós, subindo ao monte, somos transfigurados, como escreve Paulo no capítulo 3, versículo 18 da carta aos Coríntios, da segunda carta aos Coríntios. Nós somos cada vez mais transfigurados na imagem de Cristo pela ação do Espírito de Deus. Então hoje é o mesmo Espírito que nos conduz, como conduziu a samaritana à beira do poço de cigarro. E Agostinho vai perguntar: quem é esta mulher? Ele vai dizer: esta mulher é a igreja. Era meio-dia, Jesus suado, no pingo do meio-dia, de uma terra árida como o nosso semiárido nordestino. Ele estava ali suado, com as suas vestes, e chega uma mulher com suas vestes bonitas, e ela se admira, porque Jesus diz: dá-me de beber. De fato, como Deus nos ama por primeiro, como João vai dizer por 2 vezes na sua primeira carta, Ele também tem sede de nós por primeiro. Antes de sentirmos sede de Deus, Deus tem sede de nós. Ainda estou citando Agostinho. É então o encontro da água, que é Jesus, com a sede, que é a mulher. E eles estavam a sós. E ela então se admira, como que ela, sendo mulher, e mulher estrangeira, samaritana, Jesus esteja se dirigindo a ela, mulher de uma religião sincrética que reunia elementos daquela região da Samaria e também do judaísmo, uma mulher estrangeira. E para complicar mais ainda a situação, uma mulher impura. Só que Jesus, ao contrário dos fariseus de ontem e dos fariseus de hoje, Ele não tem nojo de nós. Se Ele soubesse que Zaqueu era um pecador, Ele não entraria na casa de Zaqueu. Se Ele soubesse que essa mulher é pecadora, estava lavando os pés, Ele não deixaria. Mas é justamente por saber que somos pecadores que Ele vem ao nosso encontro com toda a sua força salvífica e amorosa. Jesus rompe a lei para cumprir a plenitude da lei. Um judeu decente, metido achado, ele evitava passar pela Samaria, embora o caminho ficasse mais longo para chegar a Jerusalém, para não se manchar. Eram puritanos, como hoje também no cristianismo evangélico e católico há um puritanismo que é farisaico. Mateus, todo o capítulo 23. E Jesus então
disse para ela: dá-me de beber. E ela se assustou, e é muito feliz a coincidência de que este Evangelho da mulher seja no Dia Internacional da Mulher, que essa atitude de Jesus, que não é de machismo, que não tem patriarcado, para usar uma expressão de hoje, sem misoginia, aonde papam as hóstias e com a Bíblia no sovaco, matam as namoradas, matam as companheiras, matam as esposas, fariseus, sepulcros caiados, hipócritas. E Jesus então ali começa uma conversa que vai se aprofundando, uma conversa que tem no escrito de João algo de prosa, de crônica, de leveza e de poesia. Como é que tu, sendo judeu, não tem tolerância religiosa comigo? Não tem discriminação comigo, que sou mulher? Não tem discriminação comigo, que sou samaritana? Não tem discriminação comigo, que sou impura? Essa palavra é muito pertinente, é muito relevante. E Jesus então vai dizer para ela: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que pediria a mim, e eu é que te daria uma água viva. Mas ela ainda está naquela dimensão física, material, e vai dizer: dá-me essa água, para que eu não tenha que vir todo dia com o pote buscar a água. Aí Jesus então vai e vai mergulhando no diálogo, e nós também somos convidados a esse mergulho, porque essa água ela deu aos nossos pais desde Jacó e aos nossos animais. Como é isso? Aí Jesus então vai começar a tocar o seu coração. Quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele, na pessoa, nela, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, na medida em que vão mergulhando no mistério do diálogo, já sai da dimensão física e agora vai para uma água da vida e da vida eterna. Aí é como se a gente pudesse voltar e colocasse somente agora o pedido desta mulher: Senhor, dá-me dessa água. Essa água que o Pai, por meio do seu Filho Jesus, nos dá, que é o Espírito Santo. Essa água que nos recorda o nosso batismo. Por isso a aspersão da água no início da celebração. Mas na medida em que se aprofunda, Jesus vai dizer: chama o teu marido. Como Jesus tocou Arimateia, o segredo, o secreto, o mais profundo de nós. Ela vai dizer que já teve 6 e que agora está com 8. É interessante que, se fosse um fariseu ou um católico moralista, ia botar essa mulher para o inferno
naquela mesma hora. Então, quando ela toca a intimidade de Jesus, quando Jesus toca a nossa intimidade, quando Jesus vai ao mais profundo do nosso ser, porque nós somos sedentos como esta mulher, como o Salmo 62, Senhor, a minha alma tem sede de vós, como terra deserta e sem água sediosa. E ela, percebendo Jesus, começa já a compreender e sentir. Nós esperamos o Cristo. Eu fico emocionado, eu fico arrepiado, melhor dizendo, com essa palavra de Jesus. Nós esperamos o Cristo. Ele diz: sou eu que estou falando com você. É um encontro vivo e pessoal com Jesus. Vai ser a mesma coisa com o cego de nascença. Quando Jesus pergunta se ele crê no Filho de Deus, aí ele diz: Senhor, quem é para que eu creia? Como ele era cego, Jesus traz uma palavra da salvação: é isto que você está vendo. Com a samaritana, sou eu, estou aqui com você. E vai continuando a palavra. Uns adoram na Samaria, em Corozaim, outros em Jerusalém. Qual é o lugar certo? Aí Jesus vai dizer que não é mais nem em Jerusalém, nem na Samaria, mas o templo verdadeiro nem sequer é esse. Esse é um símbolo do templo verdadeiro. O templo é o próprio Cristo. E o templo é cada um de nós. Vai dizer Paulo: não sabeis que sois o templo aonde habita Deus? Amadas e amados de Deus, nesse chão sagrado de Noel da Câmara, o Evangelho da Mulher Samaritana, com o Dia Internacional da Mulher. Há um avanço no mundo do fascismo cheio de ódio. Há um avanço no mundo do nazismo. Há um avanço no mundo de uma economia, olhando para Mateus, que não é a de Clara nem a de Francisco, mas é uma economia perversa, iníqua, que tira da centralidade da economia a dignidade da pessoa humana e o equilíbrio ecológico. É a exploração da pessoa humana, é a devastação da natureza. O fascismo e o nazismo, desta vez, estão casados com uma economia perversa. Mas nós somos convidados, como Dom Helder, a não deixar cair a profecia, nem perder a esperança. Dia Internacional da Mulher, e aqui termino essa partilha da Palavra de Deus. É preciso que nós, como Estado, como a sociedade, sejamos aqueles que dizem não é não. Sejamos aqueles que dizem que mulher, como no frevo pernambucano, não se bate nem com uma flor. Que a mulher sai todos os dias da periferia para o centro da cidade e depois para os bairros nobres do Recife. E então essas mulheres são guerreiras que batalham
todos os dias pela vida de seus filhos. As mulheres que não podiam votar, as mulheres que não podiam ser de nem um dos poderes da República, do Estado e do município, as mulheres que não teriam capacidade da gestão de uma empresa. Olhar para a Samaritana é dizer, no Dia Internacional da Mulher, quando mais de 100 mulheres e outros movimentos de mulheres na Europa, quando 100 mulheres, pelo capitalismo selvagem, foram trancadas dentro de suas fábricas e morreram queimadas. Viva o Dia das Mulheres como um dia de luta na promoção da dignidade humana inerente a cada mulher, assim seja.